especialista em recursos humanos, neurocientista do comportamento humano e CEO da Capacité. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso MotivaCast. O nosso tema de hoje é carreira em transição, rebote profissional sem bug. Tenho certeza que esse tema te chamou a atenção, porque falar de transição de carreira, eu acho que só o nome já gera um estresse. Mas entenda que, antigamente, a profissão era para a vida toda. Nasci enfermeiro, vou morrer enfermeiro. Nasci advogado, vou morrer advogado. Mas hoje, mudar é normal e também é saudável quando você entende o seu objetivo. Você sabia que, em média, as pessoas trocam e fazem transição de carreira de 3 a 4 vezes na vida? Olha só, a gente pode mudar. Então não é instabilidade, é adaptação. Você sabia que uma das coisas que mais nos impede de fazer uma transição de carreira são os nossos medos? Medo de perder os status. Às vezes eu sou gerente de comercial, mas eu quero trabalhar na área de tecnologia e talvez eu não vá ser gerente da área de tecnologia, eu vou ter que iniciar ali como analista. Medo de fracassar, medo de não dar certo. Tá dando certo aqui? Por que eu vou mudar? Né? Existe um risco. E o medo de começar do zero, que muitas vezes a gente tem dificuldade de sair daquilo que a gente acha que é seguro, mas nem muitas vezes nos deixam felizes. Imagina, se eu largar tudo para virar uma coach de aquário, será que vai dar certo? Como planejar essa transição de carreira sem você cair de cara, né? Porque não é assim da noite pro dia que a coisa vai acontecer. Primeiramente, faça um diagnóstico. Entenda o que você tem de conhecimento, o que de fato você sabe. Se você gosta também disso, porque muitas vezes a gente vai pela onda e não necessariamente é o seu talento, é aquilo que te brilha os olhos. E entenda o que o mercado paga para ver se é realmente o que você quer construir financeiramente. E entenda, você vai ter que começar pequeno. Então você não precisa sair do seu trabalho para fazer uma transição de carreira. Eu lembro que quando eu me formei em administração, o que eu mais me apaixonei pela área foi gestão de recursos humanos. Então, quando eu me formei, eu já fui para uma especialização de RH para entender melhor como funcionava isso. Só que eu era gerente comercial de loja de telecom. Eu gostava muito dessa área, porque lidava com pessoas, eu me relacionava, eu tinha que ter influência e poder de persuasão, até porque faz parte um pouquinho do meu perfil. Mas o que eu fiz? Eu pedi demissão? Não. Eu entendi que eu poderia começar a praticar aquilo que eu aprendi na própria empresa. Então eu comecei a criar os meus diagnósticos para avaliação de desempenho, eu comecei a criar minhas próprias ferramentas para fazer processo seletivo. E nos quase 10 anos que eu fiquei em telecom, eu fiz a maioria do que eu faço hoje em RH na própria organização. Então, quando eu fui mudar de fato de carreira, eu já tinha conhecimento e já entendia como atuar. Também faça uma reserva financeira, porque você não vai ganhar horrores da noite para o dia. Ninguém te conhece no mercado, você ainda vai fazer o seu nome. Você pode começar a fazer o seu nome aos poucos, lá, trabalhando onde você estava. Mas você vai precisar reafirmar, mostrar para que você veio e realmente vai ser quando você estiver jogando de fato. Então, deixe uma reserva para que você não entre em desespero ali no primeiro mês. Eu me lembro, quando eu fiz a minha transição de carreira, a primeira vez que eu mudei para autônomo, por exemplo, já iniciar com assessoria de recursos humanos, eu senti saudades do CLT, verdade, gente? Eu senti saudade de ter carga horária, de cumprir 8 horas, porque eu trabalhava praticamente todos os dias, das 8 à meia-noite, que é a vida do empreendedor, principalmente quando a gente está iniciando. No primeiro ano, eu não me adaptei. Olha lá os medos que a gente falou, né? E aí eu recebi uma proposta de uma grande empresa, onde eu ia gerenciar, ser gerente geral. Trabalhei nessa empresa 4 anos e 4 anos depois eu de fato empreendi.
Mas durante esses 4 anos, eu investi nessa transição para me trazer mais segurança. E conforme foi passando o tempo, eu fui entendendo que era o que realmente meus olhos brilhavam. Não quer dizer que eu não executava minhas atividades ali, eu executava tudo que eu aprendi, até por isso eu fui convidada para ser gerente geral dessa organização. Mas a primeira coisa que eu fiz, que foi entrar em ação, foi me reinventar. Quer dizer, aprender a reaprender. Eu comecei a investir em cursos, né? Foi quando eu fiz o meu curso de coach. Ali mesmo, naquela empresa, eu comecei a praticar o coach com os meus líderes. Eu comecei a investir em cursos de alta performance. Pesquisar mais, dar mais palestras no período noturno, peguei algumas assessorias e dei continuidade nessas assessorias. Com isso eu fui tendo mais prática, mais conhecimento, mais vivência. Segunda questão muito importante é você ter uma rede de apoio. Quem já fez essa transição? Como ele se sentiu? Como que foi esse progresso? E a rede de apoio, além de ser uma pessoa que traz essas ideias, insights, sugestões para você, que você veja que vivenciou e você pode aprender comigo nessa parte, você também tem que ter a rede de apoio da sua família. Tem que estar alinhada essa comunicação com o seu esposo, com seus filhos, com seus pais, porque pode ser que até um determinado período você vai precisar mais dele nesse momento de transição de carreira. E mais uma coisa importante que eu já falei aqui 2 vezes: se reavalie. Isso que você quer fazer realmente faz parte do seu propósito, dos seus valores? É algo de fato que brilha os seus olhos? Entenda que quando você faz uma transição de carreira, não é você perder terreno, mas é você entender que naquele momento você mudou de estrada para alcançar realmente o que você quer.